irmãos e irmãs, acabamos de escutar um trecho longo do Evangelho, mais longo do que aqueles que nós estamos acostumados a escutar habitualmente, longo e rico em significado, este Evangelho que nos apresenta Jesus curando um cego de nascença. Como podemos aproximar-nos com proveito deste Evangelho assim tão cheio de significado? Eu queria propor que extraíssemos do próprio texto alguns elementos, algumas frases que nos ajudam a penetrar na riqueza dele. Como se fôssemos tirando pequenas fotos em diversos momentos deste episódio onde intervêm tantas figuras: Jesus, cego, os fariseus, nós também. Em primeiro lugar, diz o Evangelho que Jesus estava passando e que ele vê o cego de nascimento. Eles estavam perto do templo, num tempo de festa, onde muita gente acudia ao templo em Jerusalém. Homens piedosos que iam para lá para rezar, vendedores que iam expor as suas mercadorias e gritavam, anunciando seus produtos, o preço, convencendo as pessoas. Gente de posses, que ia cumprir a sua obrigação religiosa, gente pobre, que ia mendigar, enfim, aquilo era uma confusão ao redor do templo. Muitos olhos, muitas pupilas que se movimentavam e que eram capazes de ver, mas somente 2 olhos se fixaram naquele cego, os olhos de Jesus. Aquele homem que estava num canto, esquecido e que não era visto, nem reconhecido na sua dignidade por toda aquela quantidade de gente que passava, aquele homem foi visto por Jesus. Jesus vê, se detém, pousa o olhar sobre o rosto daquele homem, aquele mendigo, aquele pobre cego. Jesus não é indiferente ao sofrimento de ninguém. Aquilo que passa desapercebido do olhar, da percepção dos homens, não passa desapercebido do olhar de Deus. Jesus olha e olhou para aquele cego como olha para mim hoje. Talvez nós experimentemos um pouco de solidão, injustiça, nos sintamos marginalizados e esquecidos. São tantas coisas que acontecem na nossa vida que podem gerar em nós esse sentimento: ninguém me vê, ninguém me escuta. Jesus pousa o olhar sobre mim hoje. Jesus pousa o olhar, esse olhar cheio de amor e misericórdia, sobre você hoje. Sintamos este olhar cheio de amor. Experimentemos esse olhar agora. Esse olhar que cobre toda a nossa vida, que é um bálsamo para as nossas feridas, que é consolo e estímulo para a nossa luta diária. Uma segunda foto, um segundo momento, a ação de Jesus. Jesus, diz o Evangelho,
mistura a sua saliva com a terra, cospe no chão, mistura a saliva com a terra e unta os olhos deste homem cego. É o hálito de Deus, a saliva de Deus, fecundando a terra que é a nossa humanidade. Como o nosso coração precisa desse hálito de Deus para ser transformado, para ser renovado. O nosso coração, que é como terra árida às vezes, ressequida, quando é fecundado, tocado pelo hálito de Deus, a sua palavra, os sacramentos, se transforma e nós adquirimos uma vida nova, que supera infinitamente a nossa capacidade de imaginar como ela poderia ser, quando nós não experimentamos esse toque de Deus. Todos nós já fomos tocados por Deus, e queremos hoje, outra vez, que o Senhor toque o nosso coração, a nossa alma, para fazer frutificar tantas coisas boas, que só esse toque dele pode verdadeiramente fazer frutificar. Peçamos também essa graça de Deus, abramos o nosso coração a essa graça, deixemos que o Senhor unte os nossos olhos, o nosso coração, a nossa alma, para que daí brotem muitas coisas boas. A terceira foto nesse trajeto que nós estamos fazendo com Jesus, esse homem que é tocado por Jesus, começa a enfrentar problemas e dificuldades. Ele sofre um verdadeiro processo. A gente escutou, começam a fazer perguntas, chamam os pais, chamam os fariseus, querem intimidar este homem. E o que acontece com ele? Depois do toque de Jesus, ele se transforma num homem corajoso. Ele era um mendigo, ele era um cego, ele era um esquecido, e ele começa a dar respostas vigorosas, sábias. O encontro com Jesus nos transforma em homens e mulheres destemidos, corajosos, inteligentes. Se nós ainda experimentamos o medo, a vergonha de testemunhar a Jesus, se as nossas palavras são palavras cheias de temor e timidez, deixemos que Jesus nos toque para nos transformar. Ele quer que cada um de nós se transforme neste homem e nesta mulher corajosos, capazes de testemunhar a alegria de ter encontrado com Ele. Peçamos esta coragem para Jesus. Peçamos que Jesus transforme a nossa vida, às vezes meio morna, em uma vida cheia de entusiasmo, alegria. Que nós não nos contentemos com as regras do mundo, que nos diz, fique quieto, entra na linha, se comporta como todo mundo se comporta, veste a roupa que todo mundo veste, assiste o programa que todo mundo assiste, compra o que todo mundo compra. Jesus nos dá a coragem de sair desse esquema, desse sistema que nos aprisiona, que nos dá uma falsa noção de felicidade, de liberdade, e nos conduz à verdadeira liberdade, de ser quem nós somos, de ser diferentes, de criar coisas novas. Esse homem que enfrenta os fariseus e enfrenta todo esse sistema é expulso. E o Evangelho nos fala, no quarto momento no qual nós nos detemos, que ao ser expulso, ele encontra alguém fora da sinagoga e fora da comunidade.
quem é esse alguém que está aí esperando ele? É Jesus. Jesus não nos deixa sós nos momentos difíceis. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está nos céus. Jesus acolhe este cego e diz: valeu, eu estou contigo, vamos caminhar juntos agora, desbravar este mundo, construir tantas coisas belas comigo. Se nós experimentamos, queridos irmãos e irmãs, às vezes essa marginalização da sociedade, pela nossa fé em Deus, em Jesus, pela nossa adesão à igreja, se nós nos sentimos marginalizados, às vezes, no nosso ambiente de trabalho, no círculo das nossas relações sociais, na escola, enfrentemos isto com coragem, como este cego, sabendo que o Senhor nos espera logo ali na esquina, para abraçar-nos, para consolar-nos, para dar a força que nós necessitamos, para dizer que nós não estamos sós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.